Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Dusso e eu gostaria de saber como você avalia o desempenho do seu negócio. Como você sabe se a sua empresa está indo bem? Você faz isso por feeling? Você faz isso em relação à comparação com os seus concorrentes? Como você faz, como você avalia esses resultados no seu dia a dia? Eu gostaria de te dizer que existe uma ferramenta muito interessante que são os indicadores de desempenho e que você pode utilizá-los, na prática para que você consiga fazer essa avaliação de uma forma mais sistemática dentro do seu processo de gestão. E o que viriam a ser os indicadores? Os indicadores, eles servem para avaliar a tendência de algo, a tendência de alguma coisa que você está fazendo. Tá? E eu gostaria de, nesse momento, fazer uma pequena pausa só para a gente poder fazer uma desmistificação de um conceito, né? Que algumas pessoas falam para mim assim: ah, Fernanda, mas é muito difícil fazer indicadores. É muito difícil, é muito chato, só para empresas muito grandes. Nossa, se eu fizer avaliação de indicadores por indicadores, eu tenho que ter uma equipe só para fazer isso. É muito complicado. E aí eu gostaria de dizer para vocês que, na verdade, a gente tem indicadores o tempo todo da nossa vida. A gente lida com esses indicadores o dia inteiro, né? A gente só não avalia, a gente só não percebe isso no nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente entra no nosso carro de manhã para ir trabalhar, e a gente avalia se a gente tem combustível, né? A gente olha lá no marcador se a gente tem combustível para a gente poder fazer o percurso. Aquilo ali é um indicador. A gente está avaliando o indicador se eu tenho gasolina para poder seguir aquele percurso ou não, né? Se eu estou fazendo o meu trajeto e de repente eu olho no meu velocímetro qual a velocidade que eu estou fazendo esse trajeto, é um outro indicador que eu estou olhando. Quando eu chego e avalio a tabela do meu, do Campeonato Brasileiro para saber qual a posição que está o meu time do coração, na verdade eu estou olhando um outro indicador, né? Qual posição que está o meu time frente aos demais times que estão ali participando do campeonato também. Um outro indicador, né, que a gente às vezes não gosta muito de falar dele, mas é a balança, né? Então, quando eu subo na balança, por exemplo, para saber se eu estou acima do peso, se eu estou abaixo, né, se eu estou bem, se eu estou mal, é um outro indicador, né? É um indicador para saber se eu estou bem ou se eu dei uma escapulida, né? E se eu estou um pouco acima do peso, tá? Então, existem vários indicadores no nosso dia a dia, a gente lida com eles o tempo todo. O mais importante nos indicadores é a gente entender que os indicadores, a principal função dele é para que a gente tome uma decisão. Todos os indicadores, eles servem para uma tomada de decisão. Então, por exemplo, quando eu entro no meu carro de manhã e eu olho se eu tenho combustível para fazer o meu trajeto, qual é a principal decisão que eu tenho que tomar? Né? Se eu vejo que eu não tenho combustível para fazer o meu trajeto, a minha principal decisão é levar o meu carro para abastecer. Se eu estou numa via e eu vejo que a minha velocidade, naquela via é de 100 km por hora e eu estou a 120, qual é a minha principal decisão? Reduzir a minha velocidade. Se eu não reduzir a minha velocidade, eu vou tomar uma multa, porque pode ter um radar ali e eu posso ser multado. Se eu não abastecer o meu carro, como eu falei anteriormente, eu posso ficar sem combustível durante o meu trajeto, né? Infelizmente, a decisão do meu Brasileirão, né, do campeonato, não é minha. Mas qual é quando o técnico, né, quando a comissão técnica olha para a tabela e ela vê qual é a posição que está o time, né, em relação aos demais times. E se o meu objetivo, se o meu desejo é que eu, ganhar o campeonato, ou se é, por exemplo, no caso do Campeonato Brasileiro, né, ir para competir na Libertadores do próximo ano, eu sei que para isso eu tenho que estar entre os 4 primeiros lugares, o que eu preciso fazer? O que a comissão técnica normalmente ela precisa fazer? O que ela vai fazer? Ela vai mudar a estratégia de jogo, ela vai mexer nos seus componentes, né, para que no próximo jogo ela precisa vencer, né? Então, ela tem que tomar uma decisão, né? E em relação à balança, se eu tô vendo que eu tô fora do peso, e aquilo ali não tá bem pra mim, aquilo ali tá me incomodando, o que eu preciso fazer é aumentar o meu tempo de atividade física, né? É eu reduzir o meu consumo de caloria para que eu possa atingir o meu resultado, porque senão eu não vou entrar naquela roupa que eu quero tanto, né? Num casamento que eu vou, ou num evento, ou aquela própria calça jeans, né? Que todo mundo tem alguma que é especial. Eu sei que eu não vou entrar nela se eu não reduzir o meu peso, ok?
E dentro deste universo, né, que a gente está falando, então, sobre os indicadores, é muito importante eu entender o quê? Eu entender que existe uma diferença entre objetivo, meta e indicadores, tá? O que é o objetivo? O objetivo é onde eu quero chegar. O objetivo é onde é o meu horizonte, é o que eu busco na minha empresa, tá? É o que eu quero ser quando crescer, por exemplo, tá? É o meu objetivo. E a minha meta é o que eu vou fazer para que eu atinja esse meu objetivo. Quais são os esforços que eu vou ter para eu atingir o meu objetivo no final. E para que eu atinja o meu objetivo de forma saudável, né, para que eu tenha esse resultado de forma saudável, eu tenho alguns parâmetros, eu tenho algumas regrinhas que eu preciso seguir para eu estabelecer essa minha meta. A minha meta, por exemplo, ela precisa ser específica, ela precisa ser muito clara, né? Eu preciso saber exatamente o que eu quero. Eu preciso ter uma meta mensurável, uma meta que seja medida, né, para que eu saiba onde eu quero chegar. A minha meta, ela precisa ser alcançável, ela precisa ser atingível, porque senão, quando eu estabeleço uma meta para minha equipe e essa meta ela não é alcançável, ela não é atingível, a minha equipe ela se desmotiva, ela vai falar assim: "Não, mas para que eu vou demandar tanto esforço para fazer alguma coisa se eu sei que eu não vou conseguir alcançar o que você está colocando aí?" Né? Essa meta ela precisa ser relevante. Então, o que é ser relevante? Precisa ter importância. Ela tem que ser desafiadora, sim, mas ela tem que ser importante, ela tem que ser relevante, né? Eu tenho que ter um desafio, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar cuidado, porque eu preciso ser desafiador, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser atingível, tá? E eu tenho que ter um prazo estabelecido para seguir essa meta. A minha meta ela tem que ter um prazo, porque senão eu não sei, né, o que tá, e aí, onde eu vou chegar? Qual é o meu prazo para que eu consiga isso, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês em relação à balança, né? Eu disse que, por exemplo, o meu desejo, o meu objetivo é emagrecer. Se eu não estabeleço qual é a minha meta, eu digo que eu quero emagrecer, ok, mas qual é a minha meta? Se eu não tenho a minha meta de forma clara, específica, mensurável, num determinado prazo, eu simplesmente vou ficar com esse objetivo. Entra ano, vai sair ano e eu não vou fazer nada, né? Porque eu não tenho uma forma de medir isso que eu estou dizendo que eu quero, tá? E uma forma de, por exemplo, neste caso, de estabelecer uma meta mensurável, né? De colocar uma regra para essa meta, por exemplo, eu posso dizer que eu vou reduzir 3 quilos até o dia 31 de dezembro de 2018. Ok, eu fui clara, né? Eu fui específica, porque eu coloquei que eu vou reduzir o meu peso. Eu fui mensurável, porque eu disse que eu vou reduzir 3 quilos, né? Eu fui atingível? Sim, porque, né, o período que eu tenho até o dia 31 de dezembro, ok, é possível. Isso é relevante para mim porque é muito importante. E eu tenho um prazo que eu vou seguir para poder chegar nesse tempo e para poder atingir esse objetivo, ok? Então, quando eu faço isso dessa forma, é muito mais claro para mim, né? Eu deixo muito mais claro para minha equipe quando eu estabeleço um indicador dessa forma, quando eu estabeleço uma meta dessa forma, é muito mais claro para minha equipe. A minha equipe sabe, junto comigo, aonde ela quer chegar. Tá? E aí, o indicador, o que seria um indicador? Seria como eu vou medir essa meta, né? Como que eu vou acompanhar essa meta. Um exemplo, né? Neste caso, eu poderia dizer que, ok, a minha meta é reduzir 3 quilos até o dia 31 de dezembro. E como indicador, eu vou avaliar o meu peso, né? Semanalmente, por exemplo, toda segunda-feira. Eu vou me pesar e vou avaliar. Por quê? Eu vou acompanhando progressivamente o meu desempenho e o meu esforço que eu estou tendo para atingir essa meta. Se eu chego a uma conclusão de que em algum determinado momento eu não estou tendo uma tendência, né, a reduzir esse número para que eu chegue no meu resultado final, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que tomar uma ação. Eu tenho que parar e pensar o que eu vou fazer para que eu consiga atingir o meu resultado final. Porque a minha meta é reduzir 3 quilos até o dia 31 de dezembro, certo? Se eu não estou tendo uma avaliação, uma redução deste número, eu não vou chegar nesse objetivo final, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que aumentar o meu tempo de atividade, eu vou ter que reduzir o meu nível de caloria, eu vou ter que buscar um acompanhamento médico. O que eu preciso fazer?
tá? Então, isso é muito importante que eu estabeleça e que eu acompanhe o meu indicador, porque senão chega lá naquele prazo final que eu defini e eu não atingi o meu resultado final, tá? Em relação aos indicadores, é muito importante que eles sejam bem definidos, tá? E que eles sejam avaliados de acordo com o objetivo de cada empresa. Então não adianta, por exemplo, às vezes eu buscar estabelecer indicadores em relação ao meu concorrente, ao meu, né, ao que as empresas do meu segmento estão fazendo. Talvez até vai acontecer coincidentemente dos meus indicadores serem parecidos ou coincidirem com o de outras empresas. Mas eu preciso entender se aquele indicador que eu estou estabelecendo para mim, ele é importante para o meu objetivo. Porque se ele não for importante para o meu objetivo, ele não vai ele não vai ter muita conexão com o que eu estou fazendo, ok? É muito importante que eu não tenha muitos indicadores. Porque senão as pessoas, eu saiba quais indicadores são importantes, quais são relevantes para o meu negócio. Porque senão a minha equipe ela se perde. Ela tem tantos indicadores para monitorar, ela tem tantas coisas para fazer que derivam desses indicadores que elas acabam se perdendo ao longo do processo e acaba que ela não tem um segmento em relação a isso. Uma outra coisa que é muito importante que eu faça é que eu estabeleça qual a frequência que eu vou monitorar o meu indicador? Ela vai ser semanal, a cada 15 dias, é mensal? Por quê? Porque a partir do momento que eu estabelecer essa frequência, eu preciso avaliar esse indicador nessa frequência e eu preciso fazer a minha equipe andar nessa frequência, né? Porque senão as coisas elas se perdem também. Ou eu começo avaliando semanal, depois eu passo para quinzenal, daqui a pouco mensal e daqui a pouco eu não estou nem avaliando esses indicadores mais. Tá? E aí a mensagem que eu estou dizendo para minha equipe é, olha, isso que a gente estava fazendo não é tão importante assim, ok? É muito importante também que eu tenha o mesmo critério de avaliação para os indicadores. Então, que eu avalie eles no mesmo critério. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei avaliando meu indicador sobre um determinado critério, que eu siga nele até o final. Se em algum momento do meu processo eu defino que existem elementos novos que eu preciso modificar, então ok, para e muda o seu indicador. Deixa esse indicador que você começou a monitorar em stand-by e estabelece um novo indicador para o seu processo. Porque senão você se perde. Você acaba tendo uma análise de indicador ao longo de um período que ela com vários interferentes e aí você acaba que aquele indicador ele não te diz nada, né? Porque você não tem o mesmo critério de avaliação, tá? E pra gente finalizar, eu gostaria de deixar para vocês alguns exemplos de indicadores na área de qualidade e de segurança de alimentos, ok? Alguns indicadores que vocês podem usar, por exemplo, reduzir o número de reclamações de clientes, reduzir o número de desvios de PCCs, né, que são os pontos críticos de controle no seu processo de produção, reduzir o número de não conformidades em auditorias relacionadas a perigos químicos, físicos, microbiológicos, por exemplo, aumentar o seu percentual de conformidade em relação à microbiologia de produto acabado, aumentar o seu percentual de conformidade nos recebimentos dos seus materiais, das suas matérias-primas, ingredientes, né, embalagens, por exemplo, aumentar a eficiência do seu processo de rastreabilidade, reduzir o tempo nos seus exercícios de simulação de rastreabilidade e recall, ok? Gente, esses são alguns exemplos, tá? São algumas sugestões de indicadores de qualidade e segurança dos alimentos. Porém, esse universo é vasto, ok? E você pode escolher, você pode definir conforme a necessidade da sua empresa. Isso é o mais importante que você faça, porque aí o seu processo de gestão vai estar no seu modelo, né? No seu formato e vai fazer sentido para a sua empresa, tá? Eu gostaria de agradecer e dizer um até breve para você.